aula passada a gente viu como que, assim, qualitativamente, como são os ciclos para liquefação de gases, né? Agora, supondo que seja o caso de liquefação de ar atmosférico, muitas vezes a gente está interessado nos componentes separados, né? Porque, por exemplo, se pegar o ar atmosférico é composto de oxigênio, assim, nitrogênio, né? A maior parte, 70 e tantos por cento, oxigênio, e alguns outros gases, né? Como argônio, xenônio, hélio, entre outros, né? Aí esses outros com umas frações bem menores, né? O oxigênio, por exemplo, é utilizado para siderurgia, na parte de medicina, na parte química, né? Nitrogênio, fabricação de componentes eletrônicos, ele também é utilizado na fabricação de fertilizante, né? Alguns gases podem ser utilizados na propulsão de foguetes. Aí, idealmente, seria interessante obter eles separados, né? De modo separado. Aí a gente pode utilizar uma ideia parecida com aquela torre de retificação que a gente viu lá no ciclo de absorção, né? Só que lá no sistema de refrigeração por absorção, a torre de retificação ela é acoplada com um gerador, né, que adiciona calor no sistema de modo a fazer a vaporização, né? Com a ideia de que a fase mais volátil vaporiza primeiro e a fase menos volátil tende a permanecer na fase líquida, né? Aí com o escoamento contra a corrente favorece a transferência de calor, a evaporação de uma e a condensação de outra, né? Só que, conforme a gente até já comentou, né, a eficiência para a liquefação de gases é relativamente baixa, então, comparada ao ciclo de compressão mecânica, né? Então, a gente não gostaria de adicionar energia no sistema, calor, porque esse calor vai ter que ser retirado, né? Então, é um gasto de energia muito grande, né? Então, idealmente, o processo de separação deveria ser, idealmente, né, sem adição de calor do meio externo, né? Então, considerando uma torre de retificação aqui, uma torre de separação das fases, ela poderia ser considerada como sendo adiabática, né? Então, um dos procedimentos para se obter essa vaporização é utilizar a própria energia térmica do fluido que está chegando, né? Então, aqui é um exemplo mais simplificado, né? Então, aqui está chegando o ar com pressão elevada, né? Então ele está sendo expandido aqui. Aí na expansão, uma parcela das duas fases, né, do nitrogênio, pensando só em nitrogênio e oxigênio aqui por enquanto. Então a parcela do nitrogênio, a parcela do oxigênio, a tendência é escoar para cima, né? Então tem vaporização, né? E a parte aqui de baixo, devido ao fato que o oxigênio ele é menos volátil, né, do que o nitrogênio, então a tendência é que o vapor subindo aqui tenha uma maior concentração de nitrogênio e o líquido descendo aqui tem uma maior concentração de oxigênio, né? Aí tudo bem. Então, o vapor subindo aqui, ele chega nesse ponto, ele transfere calor com esse trocador de calor aqui. Esse trocador de calor no lado, vamos pensar aqui no lado de alta pressão, né, que é a parte de, quer dizer, no lado de baixa pressão, que é a parte de cima. Ele opera com oxigênio líquido. Esse oxigênio aqui recebe calor do vapor que está subindo, né? Então, como está numa baixa pressão, uma pressão menor do que a parte de baixo aqui, devido a essa expansão, né? Que está representado aqui. Na verdade, isso aqui, né? Então, a pressão aqui em cima é menor do que embaixo, então a temperatura de saturação aqui é menor do que a temperatura de saturação aqui, né? Então, quando o vapor relativamente quente aqui entra em contato com o trocador de calor, tem vaporização desse fluido que está aqui dentro, né? Então é oxigênio líquido, né? Então condensa a fase menos volátil, quer dizer, condensa os fluidos aqui, as duas fases, né? Os dois componentes, oxigênio e nitrogênio. Aí no escoamento descendente aqui, vai tendo transferência de calor, então tem uma tendência de ter liberação do nitrogênio, então acaba tendo uma concentração maior de nitrogênio para cá, e o oxigênio que vai descendo, ele vai sendo coletado aqui na parte de baixo, né? Aí esse nitrogênio é quase puro aqui no ponto 4, então uma parcela do nitrogênio líquido aqui é coletada, né? Então fica aqui no ponto 4. Ele é expandido aqui no sistema, na parte de cima, né? Sistema de menor pressão.
e vai escoando aqui para baixo de novo, né? Então, conforme ele vai escoando, vai transferindo calor com o vapor que está subindo, né? Então o nitrogênio evapora, a tendência do oxigênio é condensar. Aí ele entra no mesmo conjunto, mistura aqui com esse escoamento que está vindo do ponto 2, né? Expandindo aqui no ponto 3, né? Aí aqui tem um pouco mais de oxigênio, né? Então conforme ele vai transferindo calor durante a descida, ele vai liberando o nitrogênio, né? Aí então aqui embaixo vai sendo coletado o oxigênio praticamente puro, né? E para cima aqui vai vapor de nitrogênio. Então acabou separando as duas fases, né? Aí conforme já tinha até comentado, né? Então aqui troca calor, o oxigênio evapora, então aqui sai oxigênio aproximadamente puro, né? Então, esse daí é um dos processos, assim, uma ideia mais simplificada, né? Então, uma coluna dupla de retificação sem adição de calor, né? Aí, se vocês olharem lá no livro texto, aí vai ter alguns outros exemplos, né? Alguns outros sistemas que também trabalham nessa ideia aí de retificação, né? Vocês vão ver algumas outras configurações de sistema de retificação. O hélio, então, um gás nobre, né? Ele tem no ar atmosférico, só que é uma concentração muito baixa, né? Então, para a parte de aplicação industrial, muitas vezes ele é obtido a partir de reservatório de gás natural, né? Que o gás natural acaba tendo um pouco de hélio, né? Dependendo do reservatório. Então faz-se a separação de modo a obter o hélio para algumas aplicações, né? E o hidrogênio pode ser obtido também a partir de outros processos, né? Por exemplo, hidrólise ou a partir de hidrocarbonetos, né? Aí como que é feito assim, conforme a gente tinha visto até aqui, né? Então a temperatura de saturação do hélio e do hidrogênio são bem baixas, né? Então são na ordem de 5 até 10 Kelvin, né? Então temperaturas próximo do zero negativo, né? Aí para esses casos aqui, aí se a gente olhar aqui a temperatura de congelamento de alguns fluidos, né? Por exemplo, o nitrogênio tem temperatura de congelamento de menos 210 graus Celsius, né? Oxigênio menos 220, né? Então, para chegar na temperatura de saturação do hidrogênio e do hélio, aí esses fluidos aqui já estariam na fase sólida, né? Então não daria para utilizar eles ou mistura deles, né? Então é utilizado um sistema de expansão um pouco diferente, né? Assim, é parecido com o sistema de expansão que a gente tinha visto anteriormente. Então, tem a compressão, que aqui está representado como sendo na ordem de 100 atm, né? Então 10 megapascal. Esse fluido comprimido aqui transfere calor tanto com o fluido que está vindo lá do reservatório de hidrogênio líquido, quanto transfere calor de um trocador de calor que está trabalhando aqui com hidrogênio líquido. Então ele faz um pré-resfriamento nesse estágio aqui, mistura os dois. Aí daqui ele transfere calor, então tem até a representação aqui das temperaturas, né? Então daqui ele sai de temperatura, sei lá, considerando a temperatura ambiente, 100 atm, então ele cai aqui para menos 180, transferindo calor. Aí aqui ele reduz mais ainda, né? Menos 207. Esse trocador de calor aqui trabalha com nitrogênio líquido, nitrogênio vaporiza aqui, né? Então trabalha na condição de saturação. E no geral aqui também trabalha em pressão menor do que a pressão atmosférica, né? De modo a baixar mais ainda a temperatura, né? Porque a gente viu lá que fica na ordem de menos 200, né? Menos 200 graus Celsius, temperatura de saturação do nitrogênio e a pressão atmosférica. Então reduzindo a pressão, se reduz ainda mais a temperatura, né? Aí o líquido comprimido aqui, subresfriado, líquido comprimido ainda transfere calor aqui com o gás retornando do estágio final. Então resfria mais um pouco ainda, né? Então chega a menos 230. Aí ele expande aqui, aí chega a menos 250, né? Então aqui seria a condição de hidrogênio líquido à pressão atmosférica, né? Então é isso aí, né? Então a ideia não tem grande variação, né? Aí o hélio também. Então
conjunto de trocadores de calor, aí acaba tendo expansor, né, para tentar reduzir, não ter um incremento muito grande da entropia, né, que seria o caso de um processo somente de expansão, né, por perda de carga, conforme está representado aqui. Então a ideia é parecida, né, então uma série de trocador de calor com expansor, ao invés de ter dispositivo de expansão somente, né. Aí tá. Aí conforme a gente viu lá, a operação com hélio consegue chegar numa temperatura bem baixa, né? Menos 268 Kelvin. Graus Celsius. Então dá na ordem de 5 Kelvin, né? Aí para a temperatura próxima de zero, já os fluidos não dariam conta, né, de fazer processo termodinâmico para chegar nisso. Chegar próximo do zero, né? Então uma possibilidade é fazer o pré-resfriamento de uma substância paramagnética com o hélio liquefeito. Aí funciona naquele esquema de refrigerador magnético que a gente comentou lá na primeira aula, né? Esse trecho preto aqui seria um sal paramagnético. Esse sal apresenta a orientação dos spins do sistema, spins magnéticos, né, aleatórios. Aí com a imposição de um campo magnético, esses spins ficam alinhados e esse processo acaba liberando um tanto de... acaba causando aquecimento do material, né? De modo idealmente adiabático, né? Então, se não houver remoção de calor, ele aquece, né? Então, se fizer um resfriamento aqui com hélio líquido, por exemplo, o material aqui continua na mesma temperatura, né? Só que ele está cedendo energia. Aí, quando é removido o campo magnético aqui, para voltar na condição inicial, ele acaba absorvendo energia. Aí essa absorção de energia, né, que seria o calor que ele, o aumento da temperatura que ele teria, né, ele acaba resfriando, chegando bem próximo do zero Kelvin, né. Então, só repetindo, né, então é um sal paramagnético, é imposto um campo magnético aqui de modo a alinhar os spins. Nisso daí ele teria aquecimento, só que ele faz remoção de calor com hélio líquido, né? Aí enquanto ele ainda está com o campo aplicado, é removido o hélio aqui, de modo a ficar com uma região de vácuo, né? Então, sem nada aqui, então não tem transferência de calor. Por quê? Porque senão a tendência seria do hélio absorver, quer dizer, o hélio ceder energia para o sistema, né? Quando ele fosse subresfriado. Então, retirando o hélio aqui, a tendência é que o sistema fique isolado. E isso aí. Aí aqui também é utilizado, então, conforme está representado aqui, né? Utilizado o hidrogênio líquido de modo a resfriar o hélio, né? Então, senão teria vaporização excessiva do hélio aqui. E o sistema aqui todo ainda teria que ter um isolamento bem parrudo, né? Então, tá. Então, aplicou o campo, removeu a energia mantendo a temperatura do hélio, retira o hélio, retira... quer dizer, o hidrogênio aqui não precisa retirar, né? Que aí mantém ele o ambiente externo aqui refrigerado, só que aqui fica com vácuo, né? Então teria basicamente transferência de calor por radiação. Aí então seria interessante ter superfície aqui que tivesse elevada refletividade, né? De modo que a transferência de calor por radiação fosse pequena. Aí quando tira o campo magnético aqui, a tendência do sistema seria absorver energia, né? Que ele teria liberado, né? Energia térmica. Então ele resfria, né? Já que não tem essa energia. Então é possível obter a temperatura até na ordem de milésimos de Kelvin, né? Bem baixo, né? Aí um dos desafios disso daí é fazer até a medição da temperatura, né? Porque não tem sensor que trabalha nessa faixa aí. Não tem nenhum fluido também que daria para utilizar como referência, né? Porque a princípio teria solidificação dos fluidos, né? Então, pelo menos que eu tenho ciência, né? A medição da temperatura é feita a partir de propriedades do material que está aqui dentro, né? Então, a propriedade do material é medida a partir de campo magnético, né? Por exemplo, não intrusivo. Aí outro ponto que não está no livro, né? Então, esse daqui a gente até viu, né? Que é o sistema de refrigeração em cascata. Mas para a liquefação de alguns tipos de gases, né? Por exemplo, o gás natural, que a maior parte é metano, né? Vai ter uma temperatura bem baixa também.
Então, isso daqui eu peguei lá da norma da ASHRAE, né, 2008, representando um esquema típico, né, para liquefação de gás natural. Então, aqui teria um sistema de compressão, condensação, então tem consumo de trabalho e rejeição de calor. Aí, o fluido teria um subresfriamento aqui com um outro fluido de trabalho, né, por exemplo, água do mar, água de rio, torre de resfriamento evaporativo. Aí teria a expansão, então aqui representando como sendo um ciclo de propano. Aí aqui teria um propano com baixa temperatura, ele atua como subresfriador do segundo estágio, né, que seria etileno. E o etileno, do mesmo modo, atua como sendo um condensador, quer dizer, o evaporador dele atua como condensador do metano, né? Aí daqui obtém o gás natural, né? Então aqui tem um ciclo de metano, um ciclo de etileno, um ciclo de propano. Aí aqui tem trocador de calor, né? Intermediário, de modo a favorecer, né? Aumentar a eficiência do sistema, né? Então é um sistema em cascata, né? Então tem conforme a gente já viu, aí tem a adição de alguns trocadores de calor de modo a melhorar a eficiência do sistema. Aí para algumas aplicações, então, que pode ser tratado como criogenia, né? Só que quando fala lá de algumas definições falam que criogenia seria menos 50, isso aqui já não cai muito bem na parte de criogenia, né? Mas de qualquer modo é ultra baixa temperatura. Uma aplicação bem comum, né? Bem comum, um pouco que está ficando um pouco mais comum da parte de criogenia, além da liquefação de gases, é de fato a obtenção de temperaturas baixas, né? Para a imposição de condição de contorno. Por exemplo, para câmara termográfica, né? Então, câmara infravermelho. Por quê? Porque se pegar o sensor da câmera, sei lá, tem um sensor infravermelho aqui da câmera. Só que aí o que você vai ter? Então você vai ter corpo da câmera aqui e você vai ter a lente da câmera aqui também, né? Aí isso daqui vai estar numa temperatura não muito baixa, né? Próxima da temperatura ambiente, isso aqui também, aí acaba se gerando um monte de ruído no sistema, né? Então a sensibilidade aqui fica um pouco prejudicada. Aí tem algumas câmeras mais avançadas, né? Para aplicação militar, aplicação de pesquisa, alguns casos de aplicação industrial. É interessante ter resfriamento de todo o sistema aqui em volta, né? Inclusive do sensor, de modo que a perturbação da câmera em si não prejudica a medição da temperatura do objeto, né? Por exemplo, sei lá, uma pessoa, por exemplo. Então, nesse caso aqui, sem resfriamento, teria a medição da temperatura da pessoa, só que aí teria a medição da temperatura do sistema aqui como um todo, né? Então aqui eu peguei até lá do site da FLIR, né, que é o maior fabricante da parte de câmera termográfica. Aí a câmera com um sistema de resfriamento, considerando uma roda em movimento, então dá esse tipo de resultado, né? Então possibilita trabalhar com uma velocidade de aquisição bem maior, enquanto que no sistema não refrigerado, né, tentando fazer uma captura do sistema em movimento também, aí devido à menor sensibilidade do sistema aqui, devido à perturbação do meio, né, a taxa de aquisição máxima fica limitada aí, né. Aí como que funciona o resfriador nesse sistema? Esse tipo de resfriador é referido na literatura, na indústria, como sendo cryocooler. Então, tá representado aqui, né? É um sistema de refrigeração, ele é um sistema de compressão a gás, né? Então não tem mudança de fase, e a maioria deles trabalha com hélio, né? Tem alguns desses que são utilizados também para sistemas portáteis de liquefação de gás, né? Portátil no sentido assim que cabe em uma sala, né? Aí aqueles que tem alguns sistemas criogênicos maiores, né? Por exemplo, a obtenção de supercondutor para laboratório, de aceleração de partícula, coisa assim. Então são equipamentos bem grandes e bem caros, né? Assim, não deixa de ser caro essa parte do cryocooler também, mas são equipamentos mais compactos, né? Aí tem alguns modelos, então se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem alguns modelos que trabalham segundo o ciclo Stirling, e tem uns outros que trabalham em outros ciclos, né? Mas comentando esse caso aqui, que é uma idealização, né? Então, olhando essa figura aqui, como que ele funcionaria, né?
Ah, tá. Só comentando aqui. Então aqui a gente tem um regenerador, né, que é um trocador de calor que ele trabalha absorvendo o calor do fluido durante um período de tempo e depois rejeitando o calor para o fluido durante outro período de tempo. Então não é um trocador de calor, por exemplo, o trocador de calor tubo-tubo seria um recuperador, né? Então você teria um escoamento aqui dentro e um escoamento aqui fora, né? Então a transferência de calor é direta de um fluido para o outro. No regenerador, como que funciona, né? Então você teria um fluido durante um intervalo de tempo escoando em contato com uma matriz aqui, aí chamar aqui de delta T1, então T0 menor que T menor que delta T1, aí de delta T1 até delta T2 teria um outro escoamento aqui, né? Aí, sei lá, se o fluido aqui estava quente, ele esquentou a matriz, aí depois esse outro escoamento aqui passa e ele absorve o calor da matriz, né? Ou o caso contrário, né? Então passa um fluido frio, ele resfria a matriz, passa esse fluido aqui, ele cede calor para a matriz, né? Então é um regenerador, né? Então essa parte vermelha aqui é como se fosse um regenerador. Então, no primeiro estágio aqui, considerando que aqui a gente tem hélio confinado nesse trecho, então é comprimido, né? Então vê aqui que o pistão está chegando perto. Aí conforme ocorre a compressão do gás, né? Conforme a gente viu, a tendência é um aumento da temperatura. Aumentando a temperatura, tem uma tendência aqui de transferir calor para o regenerador. E o regenerador, se tiver uma temperatura maior que o ambiente, ele rejeita calor para o ambiente. Então, muito embora tenha realização de trabalho, a entalpia do fluido aqui acaba sendo reduzida, né, devido à transferência de calor para o ambiente. Legal. Então a matriz aqui, o regenerador, idealmente tenderia a ter uma temperatura próxima da temperatura ambiente, né? Aí, ao finalizar a compressão, começa o processo de expansão, né? Então aqui tem o sistema de válvula que joga o gás para cá, né? Então ele resfria, transfere calor para o ambiente e ele vem para cá, né? Aí no processo de expansão, redução da pressão, a tendência é redução da temperatura, né? Então ele reduz a temperatura, isso aí. Então reduz a temperatura e vai obtendo a temperatura mais baixa, né? Aí quando repete o ciclo, então isso aqui comprime de novo, aí esse gás frio entra em contato aqui com o regenerador, né? Então pode pensar que aqui está o perfil de temperatura do regenerador, né? Então ele troca calor com esse trecho do regenerador e esse trecho aqui troca calor com o ambiente, né? Então, durante o processo de compressão, o gás escoa para cá, então ele resfria esse trecho aqui, indo de volta para cá, né? Ficando acumulado nesse trecho aqui. Aí no processo de compressão, esse trecho aqui transfere calor para o ambiente e quando ele estiver escoando para cá, ele transfere calor com a matriz que estava subresfriada anteriormente, né? Então ele vai variando até entrar em condição de regime permanente, né? Então está até representado aqui no diagrama aqui de temperatura, né? No primeiro ciclo teria uma configuração desse tipo. No segundo ciclo a temperatura cai, no terceiro ciclo e assim por diante até chegar na condição de regime permanente, né? Então a temperatura mais baixa. Aí com isso daí é possível obter temperaturas bem baixas, né? Até na ordem de, tá representado aqui, 80 Kelvin, né? Então já é possível ter até a liquefação de alguns fluidos, né? Alguns gases. Aí, conforme tinha comentado, né? Nas câmeras termográficas ele tem desses sistemas, só que bem pequenos, né? Além disso daí, a gente até comentou, né? Tem o refrigerador por efeito termoelétrico, que é o Peltier, o efeito Seebeck. O Seebeck, em 1821, viu que a união de dois metais gera diferença de potencial, devido à característica dos materiais, né? Tem a ideia com aquele esquema de corrosão galvânica, né? E a diferença de tensão depende da temperatura, né? A Peltier, em 1834, verificou que a imposição de corrente entre os terminais de dois condutores em contato pode induzir fluxo de calor da junta fria para a junta quente, né? Então, o Seebeck viu que diferença de temperatura gera diferença de tensão, só que é corrente baixinha, né? Tendendo a zero. Aí Peltier viu que, dependendo do tipo de material,
é possível fazer em posição de tensão, que aí você obtém um fluxo de calor, né? Uma diferença de temperatura. Então, a princípio, também poderia ser utilizado para a obtenção de temperaturas baixas, né? Por exemplo, para um pré-resfriamento com um sistema de compressão mecânica e depois utiliza um sistema termoelétrico para subresfriamento. E tem a refrigeração magnética, né? Então, pelo que eu sei, pelo menos está em estágio de pesquisa ainda, mas a ideia é parecida com aquele do sal que a gente discutiu aqui, né? Então, aplica o campo, ele aquece, aí retira o calor do meio, né? Aí, quando retira o campo magnético, a tendência dele é resfriar, né? Mas, então, de novo, pelo que eu sei, ainda está em fase de pesquisa, né? Não tem ciência de já ter aplicação, né? Bom, mas isso aí. Então, na próxima aula a gente entra na discussão na parte de psicrometria. Então, até lá.